Porque o ser humano, ele busca a perfeição constantemente. A todo momento ele busca a perfeição. Só que ele busca a perfeição como? Ele pede um serviço, ele contrata um serviço, ele quer que aquilo seja perfeito. E se tiver alguma coisa que não está no seu agrado, pronto, isso é o fim. Então ele busca tudo na sua vida a perfeição. Ele quer que ele tenha o dia perfeito, ele quer o encontro perfeito, ele quer ter filhos perfeitos, ele quer ter a esposa ou o marido perfeito, ele quer ter o emprego perfeito, enfim, ele quer tudo perfeito. E como nós estamos no mundo de provas e expiações, nem sempre é assim. E isso causa um transtorno, uma decepção, e aonde o ser humano ele fica muito chateado, ele busca de outras formas descontar essa sua frustração. Nós temos também aqueles que buscam perfeição através da arte, por exemplo, o pintor. Ele busca fazer aquela tela perfeita, ele procura se aproximar com a perfeição do Criador, com as cores, com a beleza da natureza, então ele fica nessa busca incessantemente. Nós temos o cozinheiro que busca o prato perfeito, o atleta, ele busca a perfeição em seus movimentos. Às vezes, um exemplo, um ginasta, ele passa 4 anos executando uma série, buscando a perfeição, para poder em 3 minutos, 2 minutos, uma Olimpíada, por exemplo, ele executar todos os seus movimentos buscando a perfeição, a nota 10. Mas vamos falar de uma outra perfeição, a perfeição que nós devemos realmente buscar, a perfeição que nós devemos procurar lá no fundo do nosso coração. Jesus já disse uma vez: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, é sobre essa perfeição que nós vamos falar. Ser perfeito como nosso Pai Celestial o é. Mas Jesus se refere, quando ele fala ser perfeito igual ao Pai, quando ele diz do modelo, das leis de Deus, nós seguimos essas leis e nos esforçarmos para alcançar a plenitude dessas leis. Buscar o quê? Como buscar essa perfeição? Jesus diz em amarmos os nossos inimigos e fazermos o bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. Então, simplesmente, Jesus só está nos mostrando a essência da perfeição, que é a caridade, na sua mais ampla acepção, né? Porque ela implica em todas as outras virtudes. A caridade é a mãe de todas as virtudes. O sentimento de caridade, ele é anulado quando ele tem seu princípio no egoísmo e no orgulho. A pessoa fazer a caridade em benefício próprio. Então, isso não é caridade. Mas quais são os verdadeiros elementos da caridade? Os verdadeiros elementos da caridade são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Que Jesus diz que o homem de bem, ele é humano e benevolente com todos, sem distinção de raça, nem de crenças, porque ele vê em todos os homens, ele vê como irmãos. Ele não alimenta o ódio, ele não nem rancor, não tem desejo de vingança. Ele segue o exemplo de Jesus, que perdoa e esquece as ofensas. Jesus só viu os benefícios nos seus irmãos, porque ele sabe. Aí a gente lembra do Pai Nosso, é perdoando, né? Nós pedimos é perdoar de acordo com nós vamos perdoando os nossos irmãos. Então, nós somos perdoados de acordo com o que nós perdoamos. Nós temos que ser indulgentes com as fraquezas alheias, porque nós também somos fracos. E vamos lembrar mais uma passagem de Jesus que lhe diz que atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Não é o nosso caso. Então nós temos que ser indulgentes, porque nós queremos isso. O nosso Pai Celestial, ele é indulgente conosco. Então,
A perfeição, ela está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Bem, em resumo, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor, da caridade, na sua maior pureza. Ele faz aos outros aquilo que ele quer que os outros façam para com ele. Nós não somos assim? A gente quer que os outros nos tratem bem, que eles sejam justos, honestos, só que nós também devemos tratá-lo da mesma forma. Nós buscamos no nosso dia a dia, através da nossa reforma íntima, a transformação moral e nos esforçamos em domar as nossas más inclinações. Então, eu lembrei de Santo Agostinho, toda vez quando ele deitava à noite, se colocava nos seus aposentos, ele fazia um levantamento de como foi o dia dele. E se em algum momento naquele dia ele fez algo ou falou algo que pudesse ofender ou magoar alguém. Então essa passagem, a gente chegar e começar a pensar toda noite, ter isso como prática, de fazer um levantamento do nosso dia e ver se nós ofendemos, se nós fomos rudes, se nós fomos mal educados, se nós fomos indiferentes com alguém, se nós não podemos mudar isso, se nós íamos gostar que fizessem isso conosco. Então é através desta prática, deste dia a dia, que a gente pode melhorar, que a gente possa chegar na perfeição que o Cristo fala. Então, como atleta, lembrando mais uma vez, o atleta, para ele atingir a perfeição ou chegar próximo, ele todo dia ele treina, ele busca, ele repete, ele pega aqueles movimentos que ele tem que fazer, aquela série, e ele vai até a exaustão, repetindo. E para nós é isso, nós temos que repetir e repetir. E fora da caridade não há salvação. E nós temos que ser benevolentes, indulgentes, nós temos que ser caridosos, olhar o próximo como nós gostaríamos que os outros nos olhassem. Então nós temos que buscar isso. E eu falei sobre o Evangelho, e tem a pergunta do Livro dos Espíritos, que ele diz o seguinte, a pergunta 153, em que sentido se deve entender a vida eterna? E a resposta, a vida do Espírito, que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Não seria mais exato chamar vida eterna dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma. Essa é antes a felicidade eterna, mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Ou seja, nós estamos num mundo de provas e expiações. Quantas encarnações nós já tivemos e quantas nós vamos ter ainda para atingirmos essa perfeição, para merecermos um pouco mais essa felicidade que Jesus nos disse. Depende de nós. Depende de tudo que nós plantamos, porque com certeza nós vamos colher. E para finalizar, sobre essa questão dessa pergunta, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana.